Às vezes, é preciso encarar a morte para descobrir o valor da vida. E Dostoiévski descobriu isso diante de um pelotão de fuzilamento e transformou essa experiência na alma de seus romances. Em meados do século XIX, a Rússia vivia sob o regime autocrático e repressivo do czar Nicolau I, um período marcado por uma profunda tensão social e política. Após as revoluções de 1848 que varreram a Europa, o czar intensificou a censura e a vigilância sobre qualquer forma de dissidência, temendo que ideias liberais e revolucionárias pudessem minar a estabilidade de seu império. A servidão ainda era a base da economia agrária russa, prendendo milhões de camponeses a um regime de dependência legal, que restringia sua liberdade e os colocava sob a autoridade dos senhores de terra. Diante desse clima de repressão e tensão social, grupos de jovens pensadores começaram a se reunir secretamente para discutir reformas políticas e sociais, buscando alternativas para o futuro da nação. Foi nesse contexto que o jovem Fyodor Dostoiévski, então um escritor promissor de 28 anos, aproximou-se do Círculo de Petrachevsky. Liderado por Mikhail Petrachevsky, o grupo reunia intelectuais, oficiais do exército e funcionários públicos, que, embora não planejassem uma insurreição armada, discutiam ideias consideradas subversivas pelo regime, como o socialismo utópico de Fourier, a abolição da servidão e a necessidade de reformas políticas. Atraído pela busca por justiça social e pela crítica às estruturas opressoras, Dostoiévski frequentava regularmente esses encontros, onde se liam obras proibidas e se debatia filosofia política. Um dos elementos centrais da acusação contra Dostoiévski e seus companheiros foi a leitura e circulação da chamada Carta a Gogol, escrita em 1847 pelo influente crítico literário Vissarion Belinsky. O texto era uma resposta inflamável ao livro de Nikolai Gogol, no qual o escritor defendia a Igreja Ortodoxa, a autocracia czarista e a manutenção da servidão como pilares da ordem russa. A carta não chegou a ser publicada oficialmente e circulava de forma clandestina. Nela, Belinsky atacava a estrutura do império, denunciava a servidão como uma injustiça moral, criticava o despotismo político e acusava a Igreja Ortodoxa de sustentar o regime, chamando-a de suporte do chicote e serva do despotismo. Nesse clima de tensão, a leitura dessa carta, ainda que em uma reunião privada, foi interpretada pelas autoridades como a difusão de ideias subversivas. E em 23 de abril de 1849, as prisões começaram. Os membros do Círculo de Petrachevsky foram detidos quase simultaneamente, entre eles estava Fyodor Dostoiévski. Conduzido à fortaleza de São Pedro e São Paulo, ele passou meses sobre interrogatórios, acusado de participar de atividades subversivas contra o Estado. Após um julgamento conduzido a portas fechadas, Dostoiévski e outros 20 membros do grupo foram condenados à morte por fuzilamento. A sentença seria executada em 22 de dezembro de 1849, na Praça Semionovsky, em São Petersburgo. Naquela manhã fria, os prisioneiros foram levados à praça, onde um patíbulo e 3 estacas estavam montados. Foram obrigados a vestir mortalhas brancas, símbolos da morte iminente, e também a beijar a cruz. Dostoiévski estava entre os primeiros grupos chamados à execução. No instante final, quando os soldados já tinham as armas apontadas e a ordem de fogo estava prestes a ser dada, um mensageiro a cavalo chegou com a notícia da comutação da pena. A sentença de morte foi alterada para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguidos de serviço militar. A execução era, na verdade, um simulacro, uma encenação cruel destinada a aterrorizar os prisioneiros antes de enviá-los para o exílio na Sibéria. A encenação foi autorizada pelo czar e planejada como um instrumento de intimidação política. Era um espetáculo macabro do poder estatal, projetado para esmagar qualquer resquício de rebeldia. O alívio foi imenso, mas a cicatriz daquela experiência marcou Dostoiévski para sempre. Diante do pelotão, acreditando que tinha apenas minutos de vida, o tempo se dilatou. Cada segundo ganhou um peso absoluto.
pensamentos suprimiram sua existência inteira, e ali, Dostoiévski fez uma despedida silenciosa do mundo. Seus olhos se fixaram na cúpula dourada de uma igreja próxima. Um raio de sol refletia ali. Ele acreditou que aquela luz seria a última coisa que veria. A vida, naquele instante, reduzia-se àquele brilho, ao mesmo tempo frágil e eterno. Horas depois, ainda sob o impacto do evento, Dostoiévski escreveu uma carta ao seu irmão Mikhail, expressando a profunda transformação que havia ocorrido em sua alma. Irmão, não estou desanimado nem abatido. A vida é a vida em toda parte. A vida está em nós mesmos e não no exterior. Ser um homem entre os homens e permanecer assim para sempre, não importa em que infortúnio, sem se desesperar ou cair, nisso consiste a vida. Nisso está a sua tarefa. Eu percebi isso. Essa ideia entrou na minha carne e no meu sangue. Tanto a experiência da quase execução quanto os 4 anos subsequentes de trabalhos forçados na Sibéria provocaram uma mudança decisiva na visão de mundo de Fyodor Dostoiévski e reorientaram profundamente sua produção literária. Na prisão de Omsk, ele viveu entre assassinos, ladrões e camponeses condenados. Dormia em barracões superlotados, carregava correntes, assistia diariamente à degradação física e moral dos homens. Nesse convívio diário com o sofrimento bruto e com a violência, Dostoiévski começou a abandonar a ideia de que o homem pudesse ser explicado como uma simples equação social a ser corrigida por reformas racionais. O ser humano revelou-se a ele como um abismo moral, contraditório, ferido e imprevisível. Ele abandonou o socialismo utópico e a crença no racionalismo redentor, em favor de uma espiritualidade cristã profunda, focada no sofrimento e na redenção. E a partir daí, sua literatura passou a explorar mais a complexidade da alma humana. Em suas obras, o sofrimento é retratado como revelação, a culpa como um campo de batalha espiritual, e a liberdade, quando desligada de qualquer limite moral, revela-se como sendo um risco vertiginoso. Um dos exemplos mais claros dessa transformação está em Crime e Castigo. O jovem estudante Raskolnikov comete um assassinato sustentado por uma teoria que divide a humanidade entre homens ordinários e extraordinários, e convencido de que a razão pode legitimar um crime em nome de um bem maior. Porém, essa experiência acaba destruindo-o por completo. O assassinato não confirma sua superioridade. Na verdade, ele expõe as suas fraquezas e, a partir daí, sua consciência passa a ser o seu verdadeiro algoz. Aqui se revela o núcleo da visão madura de Dostoiévski. O homem não se salva pela inteligência nem pela força de vontade, mas pelo reconhecimento da própria miséria e pela abertura ao perdão e à graça divina. Em Crime e Castigo fica evidente que a cruz precede a ressurreição, e o sofrimento atravessado pela fé torna-se caminho de transformação. Na experiência da iminência da morte, Dostoiévski compreendeu que a vida é um dom absoluto. Ao transfigurar sua experiência em literatura, nasceram romances que não oferecem respostas fáceis, mas que colocam o leitor diante das perguntas mais radicais sobre o mal, a fé, a responsabilidade e a possibilidade de redenção. No limite entre a vida e a morte, Fyodor Dostoiévski encontrou o núcleo mais profundo da sua literatura. E é desse limiar onde o homem se vê confrontado com a própria miséria e finitude que sua obra continua e continuará a falar ao mundo. Deixe um like se você gostou do vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também conheçam esse grande escritor. Inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima!